uma garota pobre se depara com um lugar abandonado. Carro e ouve batidas vindas do baú. Quando ela o abre, ela descobre um milionário sequestrado à beira de morte. Ela o ajuda e desaparece. Sem dizer o nome dela, mas vai embora. Por trás de algo impossível de ignorar. A cicatriz em seu rosto é idêntica à da filha que ele acreditava ter perdido para sempre. A névoa de Seattle chegou. Espessa naquela manhã, cobrindo Riverdale. Salvaguarda em um lugar misterioso e impenetrável névoa. Lily Morgan, de 10 anos, puxou a sua jaqueta gasta apertada em torno de seu pequeno moldura, sua respiração visível no frio ar enquanto ela navegava pelo labirinto de veículos abandonados. Reciclagem de tudo o que tinha valor havia se tornado rotina. Fiação de cobre, alumínio ou mesmo intacta peças de carro que o Sr. Jenkins poderia comprar para alguns dólares, o suficiente para ajudar a vovó. Marta com as compras desta semana. Da Lily olhos atentos vasculhavam o ferro velho. Metodicamente. Ela havia desenvolvido uma sexta senso para encontrar tesouros alheios negligenciada, uma necessidade, já que ela e a avó Marta vinham lutando para fazer as contas darem certo. Seu olhar se fixou em um sedã preto de aparência cara parcialmente escondido atrás de uma pilha de carros destruídos. Parecia deslocado em meio à ferrugem. Muitos. Talvez haja algo de bom. Lá dentro, ela sussurrou para si mesma, aproximando-se com cautela. O carro é elegante. A linha sugeria luxo, embora agora fosse coberta por uma fina camada de poeira. Como ela contornou o tronco, um som abafado a paralisou. Ela congelou. Ouvindo atentamente. Lá estava de novo, um som fraco vindo de dentro do tronco. Coração batendo forte no peito. Lily pressionou a orelha contra o metal. Superfície. O som agora era inconfundível. Havia alguém lá dentro, seus movimentos estou ficando mais fraco a cada minuto. Alô? Ela gritou, com a voz trêmula, tem alguém aí dentro. Um gemido fraco. Respondeu ela. Em pânico, Lily olhou procurando algo para abrir à força porta-malas. Ela avistou um pé de cabra enferrujado. Nas proximidades, e com determinação além seus anos, encaixaram-no na costura de a tampa do porta-malas. Ela precisou de toda a sua força, mas eventualmente a fechadura cedeu com um estalo metálico. Interior, encadernado com duto. Fita adesiva e corda, deita um homem em um carro terno, seu rosto machucado e pálido. Seus olhos se arregalaram em descrença diante da cena. Da jovem que estava parada sobre ele. Socorro. Ele conseguiu sussurrar através da garganta. Lábios rachados, sua voz de desidratação. Sem hesitar, Lily começou a trabalhar em suas amarras, nela dedinhos lutando com os nós. O que aconteceu com você? Perguntou ela, com medo. Evidente em sua voz. Sequestrada. O homem murmurou, com os olhos inquietos e nervosos. Em direção à névoa circundante. Negócios, parceira. Por favor, apresse-se. Enquanto Lily se libertava com as mãos apoiadas no chão, o homem lutou para se sentar. Suas forças estavam claramente se esvaindo rapidamente. Qual é o seu nome? Perguntou ele, com a voz fraca. Lily, ela respondeu, ajudando-o a se retirar. O último pedaço de fita adesiva de seus tornozelos. O olhar do homem se concentrou no rosto dela por um tempo. Na primeira vez, ele congelou, olhando fixamente para ela com uma intensidade que fez Lily desconfortável. Seus olhos se fixaram em um pequeno cicatriz em forma de crescente logo abaixo dela têmpora direita. O que há de errado? Lily perguntou, de repente, constrangido. Ele balançou levemente a cabeça, como se rejeitara um pensamento impossível. Nada. Eu sou Ethan. Ethan Harrison. Lily reconheceu o nome vagamente. Ela tinha visto isso em outdoors por toda Seattle. Algo relacionado a computadores ou software. Antes que ela pudesse responder, o som de vozes que se aproximavam fizeram com que ambos endureça. Você precisa ir, sussurrou Ethan. Com urgência. Não é seguro. Vá agora. Lily hesitou, sem vontade de partir, o homem ferido. Por favor, ele implorou. Eu serei certo. Você já ajudou o suficiente. Vá. Com ao lançar seu último olhar preocupado, Lily desapareceu. Na neblina, assim como um par de caminhoneiros virou a esquina, atraído pelo ruído da abertura do porta-malas. Ethan desmaiou. De costas, um alívio o invadiu enquanto os homens correu em seu auxílio. Jesus Cristo, homem! O que aconteceu com você? Um deles exclamou, ajudando-o a sair do porta-malas.
Ligue para o 911, Ethan conseguiu dizer antes de escorregar. Para a inconsciência. Horas depois, na claridade estéril do Hospital Memorial de Seattle, Ethan acordei com o bip constante dos monitores e a expressão preocupada do detetive Mike Brennan. Sr. Harrison, fico feliz em ver, você está acordado, disse o detetive, puxando uma cadeira para mais perto da cama. Você me conta o que aconteceu? A mente de Ethan estava nublado. Os últimos dias foram uma confusão de memórias fragmentadas. Eu fui tirado de o estacionamento da Harrison Tech. Lembro-me de vozes em um armazém discutindo dinheiro, dizendo que ele não seria um problema não mais. Ele lutava para organizar seus pensamentos. Eles queriam que eu assinasse controle da empresa. Quando recusei, ele deixou escapar as lembranças do quê? As consequências ainda eram muito dolorosas. As surras, as ameaças, as horas intermináveis em escuridão, aguardando um resgate que nunca apareceu. Alguma ideia de quem estava por trás disso? Isso? Perguntou o detetive Brennan, rabiscando. Anotações. Ethan hesitou. Eu tenho suspeitas. Meu diretor financeiro, Robert Caldwell, estivemos em desacordo sobre a venda da empresa para Globot Tech. Ele se posiciona para ganhar milhões se a venda for concretizada, mas eu tenho bloqueado. Vamos dar uma olhada. Isso mesmo, assegurou Brennan. Os caminhoneiros disseram que te encontraram em um carro abandonado no ferro velho Riverdale Salvage. Qualquer tem ideia de como você chegou aí? Um rostinho pequeno, uma jovem garota surgiu na memória de Ethan. Com olhos determinados e um olhar distinto, cicatriz crescente. Um rosto assombrosamente familiar. Uma criança, disse ele baixinho. Uma garotinha me encontrou e me libertou. Então ela desapareceu. Uma garota no ferro velho. Brennan parecia cético. Você conseguiu. O nome dela. Lily, respondeu Ethan. O nome ele sentiu um nó na garganta. A filha dele. O nome era Emma, não Lily. Mas a sem semelhança, era impossível. Nós vamos tentar encontrá-la para que ela preste depoimento. Brennan disse, levantando-se para sair. No enquanto isso, descansa um pouco. Nós vamos. Policiais do lado de fora do seu quarto para proteção. Deixado sozinho com seu e-mail aos pensamentos, Ethan não conseguia se livrar da imagem. Do rosto da garota, o mesmo rosto em formato de coração, a mesma determinação. A posição da mandíbula e, mais impressionante ainda, o cicatriz idêntica em forma de crescente dele filha Emma havia recebido quando caiu de um balanço aos 5 anos de idade. Mas Emma sumiu, perdido há 2 anos naquele lugar. Tempestade terrível quando o carro deles foi arrastado da ponte para as furiosas Snoqualmie Rio. Seu corpo nunca foi encontrado. Apesar de semanas de buscas. O oficial o relatório concluiu que ela havia sido transportada até o som junto às águas da enchente. Contudo, a garota no ferro velho, Lily, era dela cópia idêntica, até nos mínimos detalhes. Cicatriz. Não podia ser coincidência. A idade também parecia certa. Emma teria 10 anos. Agora. Conforme o cansaço puxava de volta ao se aproximar do sono, Ethan fez um silêncio promessa. Assim que ele recebeu alta, ele encontraria essa garota novamente. Ele precisava. Não sei quem ela era e de onde ela veio. Se houvesse ao menos a mínima chance de Emma ter sobrevivido de alguma forma, o pensamento era ao mesmo tempo aterrador e emocionante. Por 2 anos ele foi um casca de si mesmo, passando pelos movimentos da vida enquanto sua alma permaneceram paralisados pela dor. Harrison Tech havia se tornado seu único foco, uma distração. Da mansão vazia que não mais me sentia em casa. Agora, pela primeira vez. Desde o acidente, Ethan sentiu algo. Agitar-se dentro dele esperança. Perigoso e frágil, mas ainda assim esperançoso. Lá fora à janela do hospital, o horizonte de Seattle brilhava através de trechos de clareira neblina. A Space Needle iluminada. Contra o céu noturno. Em algum lugar naquele lugar. Numa vasta cidade vivia uma menina chamada Lily. Com o rosto de Emma e a cicatriz de Emma que tinha salvou a vida dele e depois desapareceu de volta. Na névoa, como um fantasma. De Ethan. Os dedos se fecharam em torno do botão de chamada. Ele precisava sair daquele hospital. Cama. Ele precisava encontrá-la antes da o rastro esfriou antes que ele perdesse o seu. Filha. Se era realmente ela por uma segunda vez. Enfermeira, ele chamou como uma mulher vestida com uniforme médico apareceu na porta. Preciso falar com meu advogado, imediatamente. 3 dias após seu resgate, Ethan Harrison estava parado na porta de um quarto intocado,
seus dedos traçando o contorno da moldura de madeira polida. De Emma. O quarto permaneceu exatamente como ela o havia deixado. Naquela fatídica noite chuvosa, 2 anos atrás. Prateleiras repletas de bichos de pelúcia, fitas de feira de ciências presas a um quadro de cortiça e roupa de cama com estampa de estrelas feito com esmero pela Sra. Winters. Governanta que vinha 2 vezes por semana poeira e vácuo, preservando este santuário para seu filho perdido. Os passos de Ethan, seus sons foram abafados pelo tapete macio enquanto ele atravessou até a comoda onde havia uma de prata à moldura continha a última foto escolar de Emma. A filha sorriu de volta para ele, gaptotéd e confiante, com o cabelo preso para trás com o prendedor de cabelo brilhante que ela insistiu em usar vestindo naquele dia. A cicatriz em forma de crescente. Visível pela sua têmpora, permanente, lembrei-me da queda dela no parquinho. Eu vi. Você hoje, ele sussurrou para o fotografia. Ou alguém que poderia ser seu gêmeo. Atrás dele, Martin Shen, seu advogado pessoal e amigo mais próximo, ele esperou pacientemente no corredor. Ele tinha levado Ethan para casa do hospital contra a recomendação médica. Você deveria ser descansando, disse Martin suavemente. A polícia está conduzindo a investigação. O acesso de Robert à empresa foi suspenso, e suas contas estão sendo monitorado. Ethan se afastou do fotografia. Eu não te chamei aqui para isso. Discutir sobre Robert ou a empresa. Ele liderou Martin para seu escritório em casa, onde os arquivos já estavam espalhados pelo mogno mesa, relatórios de acidentes, pesquisa e documentação de resgate, jornal recortes de jornais, o rastro documental de uma tragédia que consumiu 2 anos de sua vida. O que é tudo isso? Perguntou Martin, escolhendo. Elabora o relatório oficial do acidente. Tudo daquela noite Emma desapareceu, respondeu Ethan, saindo. Uma cadeira. Preciso que você a olhe com olhos frescos. A expressão de Martin suavizou-se. Com preocupação. Ethan, nós já passamos por isso. Isto. A corrente era muito forte. A mergulhadores fizeram buscas durante semanas. A perícia forense especialistas concluíram que o corpo dela estava provavelmente levado para Puget Sound. Ethan terminou. Eu sei o que eles disseram. Mas e se eles estivessem errados? E se ela, de alguma forma, sobreviveu? Ethan. A voz de Martin. Foi gentil, mas firme. Isso é sobre a garota que te ajudou, não é, aquela no ferro velho. Ethan tirou o seu telefone e abriu um aplicativo de fotos. Isto é Emma, 2 anos atrás, disse ele, mostrando Martin o retrato escolar. Então ele deslizou para uma segunda imagem, uma imagem granulada fotograma de uma câmara de segurança de Harrison, banco de dados de reconhecimento facial da TEC, que ele incumbiu de encontrar correspondências para as feições de Emma. E isto é de uma loja de conveniência perto de Riverdale Salvage, quintal ocupado há 3 dias. Martin estudou as imagens, sua compostura profissional vacilando. A semelhança é impressionante. Ele admitiu. Mas Ethan, você sabe como o luto funciona. Vemos o que queremos ver. Não é só o rosto, insistiu Ethan. É a cicatriz. Local idêntico. Formato idêntico. Quais são as chances de... Seria isso uma coincidência? Martin afundou. Sentou-se em uma cadeira, massageando as têmporas. Até mesmo se, e esse se, é enorme, quais são você está sugerindo que Emma tem sido? Viver como outra pessoa por 2 anos, isso alguém encontrou e não denunciou o ocorrido. Isso é um crime. Ou talvez alguém a encontrou e não conseguiu identificá-la. Ela, rebateu Ethan. A garota Lily, ela, estava com uma senhora idosa. E se Emma teve amnésia devido ao acidente? E se essa mulher a encontrou e tem cuidado dela? Para ela, não saber quem ela realmente é. O silêncio de Martin dizia tudo. O amigo estava-lhe fazendo a vontade, acreditando nisso. Ser a teoria desesperada de uma mente traumatizada. Ethan abriu a parede. Seguro atrás de uma pintura de paisagem e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro dela havia um pingente de estrela de prata quebrado, de imacular favorito recuperado do carro batido. Vou voltar para isso. Ferro velho, disse Ethan em voz baixa. Determinação. Todos os dias, se necessário, até que eu a encontre novamente. E então, o quê? Perguntou Martin, você não pode simplesmente acusar alguém de acobertar seu desaparecido filho sem provas. Você precisa deixar, a polícia resolve isso. Risada de Ethan estava vazio. A mesma polícia que desistiu. Procurando depois de 3 semanas. Quem me disse isso? Encontrar paz de espírito. Não, preciso ver o rosto dela.
Para enfrentar. Preciso saber. Dorn encontrou Ethan estacionou perto da entrada para Ferro Velho de Riverdale. Um pequeno refrigerador ao lado dele havia garrafas de água e sanduíches. A neblina da manhã estava começando a levantar conforme o dono do quintal chegou para destrancar os portões. Bom dia. Ethan ligou, aproximando-se com um ar casual. Confiança. Posso dar uma olhada? Por aí. Estou interessado em algumas peças para um projeto de restauração. O grisalho proprietário, Jenkins, de acordo com o nome costurado em seu macacão, tamanho maior o casaco caro de Ethan e duvidosa expressão. $50 pelos direitos de salvamento. Encontre o que você precisa. Nós negociamos. Preço depois. Ethan entregou $100. A conta. Fique com o troco. Talvez eu volte em breve. Algumas vezes esta semana. Jenkins embolsou o dinheiro sem dizer nada, gesticulando em direção ao labirinto de veículos abandonados. Ethan esperou até que o homem recuasse para seu escritório antes de começar seu verdadeiro busca. Durante 3 horas, ele vagou pelo caminhos labirínticos entre carros esmagados e blocos de motor empilhados, sem ver nada sinal de Lily. Eventualmente, ele saiu do comida e água perto do sedã preto onde ele havia sido encontrado. Agora, apenas um concha vazia com o tronco pendurado aberto. Um bilhete simples acompanhava o provisões. Obrigado por salvar meu vida. Eu também gostaria de te ajudar, se você vai deixar. Eu volto amanhã. Ethan. Ele voltou no dia seguinte. A comida tinha acabado, mas não havia sinal de a garota. Ele deixou mais suprimentos e outra anotação. No terceiro dia, ele encontrou um pequeno origami de tsuru dobrado a partir de seu anota anterior estava em cima do coler. Progresso. No quinto dia, sua paciência foi recompensado. Ao se aproximar do agora local de encontro familiar, uma pequena figura passou rapidamente entre 2 carros empilhados, observando-o à distância. Lily, chamou ele suavemente. Eu só quero falar. A garota permaneceu meio escondida, cautelosa como um gato de rua, mas ela não fugiu. Você tem deixado comida, disse ela. Sua voz se elevando claramente apesar de sua cautela óbvia. Ethan assentiu, mantendo sua distância. Eu queria te agradecer, certamente. Você está melhor agora, ela disse. Perguntou, avançando um pouco. No luz clara da manhã, a semelhança com Emma era ainda mais impressionante. Igual. Olhos pensativos, queixo igualmente determinado, mesmo a cicatriz crescente. Muito melhor, obrigado. Para você, respondeu ele, lutando para manter o seu voz firme. Você desapareceu antes que eu poderia te agradecer devidamente. Eu retribuirei. Você. Lily deu de ombros, envergonhada. Cruzando os olhos. Eu não fiz isso. Por dinheiro. Eu sei, Ethan sorriu. Isso torna tudo ainda mais especial. A maioria dos adultos teria ido embora. Você não foi. O dele um olhar treinado notou os detalhes que ele havia percebido. Perdidos na névoa e na escuridão de seus primeiro encontro. Suas roupas estavam limpas. Mas desgastados. Seus sapatos eram pelo menos um número maior. Pequeno com os cadarços amarrados duplamente para mantenham-os seguros. Apesar do óbvio pobreza, havia dignidade em como ela se carregava sozinha. Minha avó diz que nós não devem esperar recompensas por fazer a coisa certa a fazer, disse Lily, erguendo o queixo. Ligeiramente. Sua avó parece uma mulher sábia, respondeu Ethan. Eu gostaria de encontrá-la algum dia. O cansaço retornou. A expressão de Lily. Por quê? Para agradecê-la por criar uma menina tão corajosa, disse ele. Sinceramente, acrescentou então, e talvez para. Veja se há alguma maneira de eu te ajudar. Da mesma forma que você me ajudou. Lily pegou mais um passo em frente, estudando seu rosto. Você é mesmo Ethan Harrison. Os outdoors, ele assentiu. Harrison Tecnologias. Essa é a minha empresa. A vovó Marta diz que só os ricos falam isso. Ajudar os pobres quando eles quiserem algo em troca, disse Lily sem rodeios. A observação impressionou Ethan como uma golpe físico. Era exatamente o tipo Emma teria feito uma declaração franca. Feito. Às vezes isso é verdade, ele reconhecido, mas às vezes as pessoas simplesmente querem fazer a coisa certa. Como você. Sim. A conversa deles foi interrompida. Por uma chamada distante. Lily, onde você está? Criança. Precisamos ir.
Lily ela olhou por cima do ombro. Isso é vovó, eu preciso ir. Você vem. De volta amanhã? Ethan perguntou, tentando não para parecer desesperada. Prometo que eu só quero conversar. Lily hesitou, então assentiu rapidamente. Venho aqui com mais frequência. Manhãs para encontrar coisas para vender antes de escola. Estarei aqui, prometeu Ethan. E Lily, muito obrigada novamente. Você me salvou. Vida. Ela ofereceu um sorriso rápido antes de desaparecendo no labirinto de sucata-carros, deixando Ethan sozinho, seu coração acelerado com uma mistura de esperança e terror. A garota era real. A semelhança era inegável. E agora ele tinha um nome, Vovó Marta, e a conhecimento de que eles estavam tendo dificuldades financeiramente suficiente para que uma criança de 10 anos a criança estava catando lixo em ferros velhos antes de escola. Enquanto ele caminhava de volta para o carro, Ethan pegou o celular. Martin, eu a encontrei, e é ela, Martin. Eu tinha aposto minha vida nisso. Preciso que você faça algo para mim. Eu preciso de tudo que você tem. Pode encontrar informações sobre uma mulher chamada Marta, que é criando uma neta chamada Lily, morando em algum lugar perto da Riverdale Salvage. O Greenwood Market fervilhava com a animação do fim de semana. Compradores, mas o foco de Ethan permaneceu fixado na pequena figura descendo entre as bancas de frutas e verduras. Seguindo Lily tinha sido ideia de Martin, não para assustar ela, mas para entender mais sobre as circunstâncias da vida antes de tomar qualquer decisão movimentos oficiais. Agora, observando-a, inspecione cuidadosamente as maçãs machucadas. Vendido com desconto, Ethan sentiu uma reviravolta de emoção que era em parte culpa. Lily carregava uma mochila que parecia muito pesada por seus ombros estreitos enquanto ela selecionava a fruta menos danificada, contando moedas de uma pequena bolsa de pano. Seu cuidado e a deliberação sobre cada compra falou volumes sobre sua situação financeira. Quando ela terminou as compras e seguiu em direção à saída, Ethan fez seu movimento, calculando o momento certo para aparecer coincidência. Lily, ele chamou, brincando. Surpresa. Pensei que fosse você. A garota se virou, o reconhecimento vacilando pelo rosto dela. Sr. Harrison, ela disse, agarrando sua pequena bolsa de supermercado mais perto. Por favor, me ligue. Ethan, ele sorriu. Eu não esperava. Te vejo aqui. Lily se mexeu desconfortavelmente. Eu estava apenas pegando algumas coisas para a vovó Marta. Ethan apontou para a seção do café do mercado. Eu estava prestes a almoçar. Você gostaria de se juntar a mim? Por minha conta, claro. O cansaço a dominou. Características, mas a fome venceu. Eu deveria ligar primeiro para minha avó. Ela está preocupada. É claro, Ethan assentiu, impressionado com sua cautela. Ele observou Lily usar o telefone de cortesia do mercado, explicando-em com um tom cauteloso, ela demonstrou ter conhecido o homem do ferro velho, e ele se ofereceu para comprar o almoço dela. Depois de algumas voltas e ela assentiu com a cabeça. Está bem, vovó, eu. Vai. 2 horas, prometo. Tudo. Certo, perguntou Ethan quando ela voltou. Ela diz que está tudo bem. Mas eu preciso estarei em casa às 3, respondeu Lily, com os olhos ainda fixos neles. Avaliando-o com uma sabedoria que ia além da dela há anos. Entre sanduíches e milkshakes, Ethan manteve a conversa leve, perguntando sobre a escola e seus interesses. Lily foi relaxando aos poucos, revelando uma inteligência brilhante que conquistou seu coração. Ela sentia uma dor profunda de reconhecimento. Ela amava a ciência. Assim como Emma. Sua matéria favorita era a astronomia, assim como a de Emma. As estrelas me trazem paz. Lily explicou, mexendo seu milkshake. Com atenção. Como se não importasse o que os problemas que temos aqui, eles simplesmente continuam brilhando. Minha filha sentiu exatamente o mesmo. Da mesma forma, disse Ethan baixinho. Lily levantou o olhar bruscamente. Você tem uma filha. Ethan hesitou, depois estendeu a mão para o seu carteira. Eu tinha uma filha, Emma. Ela teria mais ou menos a sua idade agora. Ele deslizou foto do outro lado da mesa, a mesma escola retrato do quarto de Emma. Lily estudou a imagem, sua expressão elegível. O que aconteceu com ela? Houve um acidente, respondeu Ethan, evitando cuidadosamente termos que possam assustá-la. Há 2 anos, durante isso uma tempestade forte fez com que nosso carro caísse de uma ponte.
Eu sobreviveu, mas Emma nunca foi encontrada. Desculpe, disse Lily, empurrando foto de volta em sua direção. Isso deve ser muito difícil. É mesmo, concordou Ethan. Percebendo como ela havia evitado olhar demais, observei atentamente a imagem. Mas recentemente, eu tinha motivos para esperar que milagres pudessem acontecer. Ser possível. Lily mexia nervosamente com a sua embalagem de canudo. Porque você está me dizendo isso? Isto. Porque quando te vi pela primeira vez naquele ferro velho, pensei que estava vendo um fantasma, admitiu Ethan. Você se parece muito com a Emma. Você até tem a mesma cicatriz. A mão de Lily inconscientemente tocou a marca crescente perto dela templo. Muitas pessoas têm cicatrizes. Claro, Ethan assentiu, recuando. Ligeiramente. O medo era simplesmente assustador. Ele mudou de assunto, perguntando sobre ela. Avó. Expressão de Lily. Ela se animou ao descrever Marta. Wilson, de 72 anos, ex-professor do ensino fundamental. Professora, que estava criando Lily desde que me lembro. A inconsistência não passou despercebida por Ethan, mas ele não insistiu. Onde você e a avó ainda vive? Perguntou ele casualmente. O guarda de Lily retornou imediatamente. Perto de a ponte, disse ela vagamente. Nós temos, para se movimentar às vezes. Isso deve ser difícil, disse Ethan, mantendo o tom de voz neutro. Lily deu de ombros com prática indiferença. A avó diz claro, é onde estamos juntos, não somos um lugar. Esse sentimento tocou Ethan profundamente. Foi algo que ele havia perdido de vista depois de Emma desapareceu. O entendimento de que casa, por mais grandiosa que fosse, não era uma em casa, sem entes queridos. Seu avó parece ser uma pessoa notável. Mulher, disse ele sinceramente. Eu gostaria de conhecê-la. Lily o estudou por um tempo. Longo momento, como se estivesse criando uma dificuldade de decisão. Talvez você possa, ela disse. Ela precisa de ajuda com seus medicamentos. Às vezes, sim, mas ela é orgulhosa demais para perguntar. Será que ela aceitaria minha ajuda? Acha? Perguntou Ethan. Lily se virou. Guardanapo de papel. Talvez se você não fizesse parece caridade. A vovó tem muita coisa. De dignidade. Eu entendo que completamente, Ethan garantiu a ela. Talvez eu poderia oferecer uma troca justa. Deve haver ser algo que eu pudesse fazer que permitisse para que ela mantivesse seu orgulho. Quando eles terminaram o almoço, e Lily concordou apresentá-lo a Marta naquela tarde. Enquanto caminhavam em direção a Fremont Bridge, o advogado de Ethan instilou cautela. Lutou com sua esperança desesperada. E se tudo isso foi coincidência? E se Marta era de fato a biológica de Lily avó? E se a certeza dele fosse nada mais do que a ilusão de um pai enlutado? O acampamento sob a ponte era composta por uma colcha de retalhos de tendas e abrigos improvisados, evidências da crescente crise habitacional de Seattle. Lily o conduziu diretamente a um pequeno azul. A tenda foi montada ligeiramente afastada das outras. Incrivelmente organizado, apesar de sua humildade. Natureza. Avó, Lily ligou. Eu trouxe para ele o homem que eu te contei sobre isso. Martha Wilson surgiu da tenda, e a primeira dieta na impressão era de dignidade personificada. Apesar de suas circunstâncias, a idosa mulher estava de pé, com as costas eretas, seu branco cabelo preso com cuidado, vestindo roupas limpas, embora com roupas remendadas. Seus olhos penetrantes avaliou Ethan sem disfarce suspeita. Sr. Harrison, disse ela, estendendo uma mão enrugada. Lily diz você tem deixado comida para ela em o ferro velho. Não tenho certeza se para te agradecer ou te repreender por incentivando-a a falar com estranhos. Ethan apertou a mão dela, observando a força em seu aperto. Eu entendo, agradeço sua cautela, Sra. Wilson. Eu estou na mesma situação que você, mas devo minha ajuda a Lily. Vida, e eu gostaria de pagar essa dívida, se me permite. Marta fez um gesto para um par de cadeiras dobráveis do lado de fora da tenda. Vamos sentar e discutir exatamente o que você tem em mente. Para o próximo naquela hora, Ethan apresentou uma proposta, não caridade, mas um acordo, uma pequena apartamento em Ballard, educação paga despesas com Lily e necessidades básicas em troca do compromisso de Marta com garantir que Lily frequentasse a escola regularmente. Ele teve o cuidado de apresentar isso como um investimento no futuro de Lily em vez de um folheto. Por quê? Perguntou Marta sem rodeios. Quando ele terminou. Porque um homem de seus recursos demonstra tanto interesse em uma criança sem teto e uma senhora idosa.
Uma pergunta pairava no ar entre eles. Ethan tinha preparado para isso, mas agora confrontado com o olhar penetrante de Marta, ou ensaiado as respostas pareciam vazias. A verdade é que ele começou devagar, claramente me lembra muito grande parte da minha filha, que desapareceu 2 anos atrás. A semelhança é extraordinário. A expressão de Marta não mudou, mas algo piscou em seus olhos. Talvez cautela, ou reconhecimento. Muitas crianças compartilham semelhanças características, disse ela cuidadosamente. Elas têm, Ethan concordou, mas não com cicatrizes idênticas em locais idênticos. As mãos de Marta dobrada firmemente em seu colo. O que exatamente? O senhor está sugerindo algo, Sr. Harrison. Não estou sugerindo nada ainda, Ethan. Respondi honestamente. Estou simplesmente pedindo por a oportunidade de ajudar vocês dois, enquanto tento entender porque uma criança que ela é exatamente igual à minha filha que se foi. Apareceu exatamente quando eu precisava de ajuda. Talvez seja coincidência. Talvez seja algo mais. Marta o estudou por um longo momento antes de falarmos. Nós estivemos, o Sr. Harrison já ofereceu ajuda antes. Geralmente vem com cordas que eu não estou disposto a aceitar. A única condição é Ethan garantiu a Lily que ela estava se preparando para a educação. Tudo mais e onde você mora, como você vive, sua independência permanece. A escolha é inteiramente sua. E se aceitarmos e mais tarde desejam partir, ao primeiro aluguel do mês e o depósito seriam em seu nome, explicou Ethan. Você tem liberdade para ficar ou ir embora quando quiser. Eu só não estou tentando te armar uma cilada, Sra. Wilson. Eu estou tentando honrar o que Lily fez por mim. Marta olhou para sua neta, que vinha seguindo silenciosamente a conversa com foco intenso. O que você faz? Você acha, criança? Você é quem encontrei este homem. Você confia nele. Lily considerou a questão seriamente. Parece diferente das outras pessoas ricas. Ele me escuta quando falo, assim como você. E ele parece triste mesmo quando está sorrindo. Uma simples observação flagrou Ethan fora do jogo. Guarda. Era exatamente o tipo de um comentário perspicaz que Emma teria feito. Marta assentiu lentamente. Sr. Harrison, nós aceito sua oferta condicionalmente. 1 mês. Se em algum momento eu sentir a Lily e o bem-estar está comprometido, partimos sem discussão. Ficou claro. Completamente, concordou Ethan, aliviado. Inundando-o. Eu peguei a liberdade de visitar este apartamento bom dia. Se estiver de acordo com a sua aprovação, você poderia se mudar hoje. 2 horas depois, Ethan observava Marta e Lily. Explorou o modesto apartamento de 2 quartos apartamento em prédio bem conservado perto de uma boa escola pública. Não era luxo. Isso teria sido um insulto. O orgulho de Marta, mas era limpo, seguro, e equipado com o básico. O quarto seria seu. Lily, Ethan disse, abrindo uma porta para revelar uma simples quarto com 2 camas de solteiro, escrivaninha e espaço vazio. Estante de livros. Podemos conseguir qualquer outra coisa que você precisar. Talvez precise amanhã. Lily entrou. Cautelosamente, seus dedos deslizando sobre a superfície da mesa como se ela não pudesse acreditava que era real, meu próprio quarto, ela disse. Sussurrou, virando-se para a avó. Vovó, olha, uma cama de verdade. Marta ficou parada na porta, emocionada. Momentaneamente tomando conta de sua expressão estoica. É muito bom, Lily. Enquanto Lily explorou o resto do apartamento, Marta puxou Ethan para um canto. Eu preciso ser. Deixa algo bem claro, Sr. Harrison. Independentemente do que você acredite sobre Lily identidade, ela é minha neta em todos os sentidos que importam. Eu a criei, a amava, a protegia. Esse laço não é negociável. Eu entendo, Ethan. Respondeu solenemente, e eu respeito isso. Completamente. Assim que os deixou para se acomodarem. Entrou, prometendo retornar no dia seguinte. Com compras de supermercado e matrícula escolar papéis. Ethan sentiu uma mistura conflitante. Entre esperança e incerteza. Ele os havia encontrado, conquistado a confiança deles, e garantiram seu futuro imediato. Mas as perguntas permaneciam, Lily era realmente Emma. E se sim, como ela chegou a ser? Vivendo como neta de Marta Wilson. 3 semanas transformaram o pequeno apartamento Ballard de maneiras que Ethan não conseguia. Já haviam previsto. As cortinas agora estão emolduradas. As janelas. Um tapete colorido iluminou o ambiente. A sala de estar,
e cuidadosamente cuidada as plantas ocupavam os parapeitos das janelas. Mas as mudanças mais notáveis foram em Lily. E Marta também. Lily tinha ganhado peso, suas bochechas antes encovadas agora ela estava mais cheia, seus olhos brilhavam mais. Com nutrição adequada e refeições regulares, ela floresceu. Matriculou-se na escola primária do bairro, ela impressionou rapidamente seus professores com sua inteligência e vontade de aprender, apesar das lacunas em sua educação ao longo dos anos de vida transitória. Marta também parecia transformada, a tensão constante nela a postura deles relaxando gradualmente à medida que eles a existência precária se estabilizou. Embora ainda ferozmente independente, ela tinha aceitou a ajuda de Ethan com crescente graça, particularmente em relação à educação e saúde de Lily. Hoje, Ethan chegou ao apartamento deles com mochila cheia de livros sobre astronomia, o interesse apaixonado de Lily e uma sacola de doces da padaria francesa lá embaixo rua. Marta atendeu à sua batida, usando um avental sobre o cabelo impecavelmente passado roupas. Bom dia, Sr. Harrison, ela o cumprimentou, dando um passo para o lado para deixá-lo ir ele entrar. Ao longo das semanas, seu relacionamento havia evoluído para um respeito mútuo provisório, embora Marta mantinha uma formalidade cuidadosa que Ethan ainda não havia violado o limite. Sra. Wilson, ele assentiu, entregando-lhe o sacola de padaria. Croissants do café Bisalou. Achei que eles poderiam ser uma boa opção. Que delícia de café da manhã. Que atencioso. Disse Marta. Disse, aceitando a oferta. Lily irá, ela ficará entusiasmada. Ela está terminando o dela. Projeto de ciências. Ethan seguiu Marta para a pequena mesa de jantar onde Lily estava sentada. Rodeado de papel colorido, tesouras e cola, construindo o que parecia ser um modelo do sistema solar. Ela olhou para cima ao vê-lo chegar, o rosto dela abrindo um sorriso desprotegido que fez seu coração se apertar com sua familiaridade. Ethan, olha o que estou fazendo para o Feira de Ciências, exclamou ela, erguendo o objeto. Um modelo parcialmente concluído. Sra. Parker diz que eu posso ganhar uma medalha se eu obter todas as distâncias planetárias para a escala. Está ficando fantástico, Ethan. Disse, colocando a mochila em uma área vazia. Cadeira. E eu trouxe algo que pode ajudar. Alguns livros sobre astronomia e achei que você gostaria. Os olhos de Lily, a abertura de seus olhos se alargou quando ela retirou os volumes. Particularmente um grande atlas da noite-céu com mapas detalhados das constelações. São incríveis, exclamou ela, ofegante, enquanto corria. Seus dedos sobre as páginas brilhantes. Obrigada a você. Marta observou a interação deles. Com uma expressão complexa, parte gratidão, em parte cansaço. Lily, por quê? Não lava as mãos enquanto eu arrumo a mesa. Para o café da manhã. Você pode mostrar a Ethan o seu projeto posteriormente. Enquanto Lily estava fora na sala, Marta se virou para Ethan. Você é sendo muito generosa com ela observado. A tutoria, os livros, o consulta às médicas. Eu me preocupo com o que acontece quando sua curiosidade é satisfeito. Ethan encarou-a diretamente. Não se trata de curiosidade, Sra. Wilson. Independentemente de quem Lily seja ou não seja, ela merece todas as oportunidades para prosperar. Isso não vai mudar. Marta assentiu lentamente. Aparentemente satisfeito com sua resposta. Ela está tendo aqueles sonhos de novo. Disse baixinho. Sobre encher um carro de água, gritando por socorro. Ethan prendeu a respiração. Ela sempre. Você teve esses sonhos. Desde que a encontrei, Marta admitiu, mas eles estão se tornando mais frequentes desde que nos conhecemos. Última noite, ela acordou perguntando por alguém. Ela chamou o pai de papai antes mesmo de estar completamente acordada. Antes que Ethan pudesse responder, Lily voltou e Marta mudou suavemente o assunto, servindo o café da manhã enquanto pergunta sobre o projeto de ciências. Ethan participou da conversa mecanicamente, sua mente acelerada com implicações do que Marta tinha revelado. Depois do café da manhã, seu telefone recebia uma mensagem do detetive Brennan. Preciso falar com você. Novo novidades sobre o seu caso. Escritório às 2 horas. Às 17 horas, receio que precise encerrar nossa visita. Resumindo. Ethan pediu desculpas. Assunto de trabalho. Isso não pode esperar, mas voltarei para jantar conforme planejado, se ainda for só isso. Certo. Marta assentiu. Estaremos esperando por você. Às 6. Lily estava ansiosa por mostrando os resultados do primeiro teste de matemática dela. Do lado de fora, em seu carro, Ethan ligou para Martin. Preciso que você me encontre na delegacia. Estação. Brennan tem novas informações sobre o sequestro.
Horas depois, Ethan sentado em frente ao detetive Brennan em uma sala de entrevistas austera, Martin ao lado dele como advogado e amigo. Brennan empurrou uma pasta pela mesa. Nós encontrei o armazém onde você estava. Mantido, começou Brennan sem preâmbulos. Área industrial ao sul de Georgetown. A equipe de perícia criminal encontrou vestígios de sangue. Que combinam com você. Fibras da mão de roupas que você estava usando quando você era encontrado. Ethan abriu a pasta para ver fotografias de um piso de concreto sujo. Paredes com tinta descascando e uma estrutura metálica cadeira com os cintos de segurança ainda presos. Memórias fragmentadas vieram à tona. O cheiro de óleo de motor. Vozes discutindo em um quarto contíguo. O som da chuva em um telhado de metal. Algum suspeito? Perguntou Martin. A expressão de Brennan se fechou. Nós descobrimos impressões digitais pertencentes a James Mercer, ex-contratado de segurança da Harrison Tecnologia. Ele desapareceu, mas seu último local conhecido era um motel econômico onde encontramos isto. Ele deslizou outra foto do outro lado da mesa. Um botão de um produto personalizado. Terno gravado com o logotipo de um exclusivo Seattle Taylor. Isso é Robert Taylor, disse Ethan imediatamente. Ele manda fazer seus ternos sob medida lá. Todos os botões têm essa gravação. Eu também pensava assim. Brennan assentiu. Financeiro. Os registros mostram que Mercer recebeu um telegrama. Transferência de $50. 000 de uma conta offshore conta. 3 dias antes do seu sequestro. Ainda estamos investigando, mas as evidências preliminares sugerem que é conectado a Caldwell. Será suficiente para uma prisão? Ethan perguntou, com esperança renovada. Não. No entanto, Brennan admitiu. Precisamos de mais evidências concretas que ligam Caldwell diretamente para o sequestro. O botão e a transferência de dinheiro são circunstanciais. Estamos trabalhando para revender Mercer quando nós encontrá-lo. Quando saíram da estação, Martin se virou para Ethan. Isso é bom. Notícias. Eles estão construindo um caso sólido. É só uma questão de tempo. Ethan assentiu com a cabeça. Distraidamente, seus pensamentos já retornavam. A revelação de Marta sobre Lily e sonhos. Preciso fazer uma parada antes de jantar com Lily e Marta, disse ele. Você pode me levar de carro até as cataratas de Snoqualmie. Martin lançou-lhe um olhar penetrante. Local do acidente. Ethan, você tem certeza? Isso é sensato. Preciso ver de novo. Ethan insistiu. Por favor, Martin. 1 hora mais tarde, eles ficaram no mirante. Plataforma com vista para as cataratas e o desfiladeiro abaixo. A lembrança daquela noite. Retornou com força visceral. A fúria da tempestade, a estrada foi levada pela água. Sob seus pneus, o nauseante momento de queda livre antes do impacto com o rio transbordando. Ethan tinha conseguido se libertar do afundamento do carro, mas o cinto de segurança de Emma tinha sido emperrado. Sua última lembrança antes de perder a consciência estava voltada para o rosto aterrorizado dela. Enquanto a água enchia o veículo. A corrente teria sido arrastada pela correnteza. Ethan disse, apontando para a agitação. Rio abaixo. Se ela de alguma forma conseguisse se libertar e ao chegar à costa, ela poderia ter sido encontrada quilômetros rio abaixo, possivelmente perto de onde Marta disse que encontrou Lily. Martin balançou a cabeça. Ainda existe alguém assim. Uma tentativa arriscada, Ethan. A água estava congelante, a correnteza mortalmente forte, e se Marta a encontrasse, porque ela não a encontraria? Denunciar. Talvez ela tenha tentado, Ethan. Sugeriu. Ou talvez ela tivesse medo de perdendo-a. Uma idosa sem teto. Sem documentação que comprove a presença de feridos criança. Ela pode ter tido medo das autoridades os separariam. Você está a construir uma narrativa baseada na esperança, não em evidências, alertou Martin, estou preocupado. Sobre o que acontece quando eu descubro Lily não é Emma. Ethan terminou. Eu tenho considerado essa possibilidade. E se for esse o caso, ainda assim garantirei. Ambos estão bem cuidados. Mas eu preciso para saber, Martin, não posso descansar até que eu de volta a Seattle. Ethan chegou ao apartamento Ballard precisamente às 6, levando flores para Marta e uma pequena telescópio para Lily, uma recompensa pelo que ele suspeitava que seria um excelente teste de matemática. Resultados. A noite transcorreu agradavelmente com Lily exibindo orgulhosamente sua nota máxima, a mais, e conversando animadamente sobre sua ciência-projeto. Depois do jantar, enquanto Lily trabalhava, Ethan a ajudou com a lição de casa no quarto. Marta com a louça, construindo a sua.
Coragem para a conversa de que precisava ter, Sra. Wilson, ele começou. Cuidadosamente. Tenho pensado sobre o que você me contou esta manhã, sobre os sonhos de Lily. As mãos de Martor pararam. Na água com sabão. E quanto a eles? Minha filha Emma desapareceu há 2 anos, há um tempo atrás, quando nosso carro caiu de uma ponte. Durante uma tempestade, disse Ethan baixinho. Ela estava presa pelo cinto de segurança enquanto a água encheu o carro. Aqueles sonhos de Lily tendo, eles são exatamente o que aconteceu com Emma naquela noite. Marta enxugou as mãos. Lentamente sobre um pano de prato, sua expressão elegível. O que você está sugerindo? Eu acho que você sabe, respondeu Ethan gentilmente. A sincronia é perfeita. O físico é perfeito. A semelhança é extraordinária. A cicatriz é idêntico. E agora esses sonhos? Marta, existe alguma possibilidade de que Lily é na verdade Emma? O silêncio estendido entre eles, pesado com possibilidades não ditas. Eu a encontrei por o rio, disse Marta finalmente, sua voz quase um sussurro, encharcada ao osso, meio congelado, inconsciente. Eu pensou que ela morreria antes do amanhecer. O coração de Ethan batia forte no peito. Quando, há 2 anos, durante o grande tempestade. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Ela não tinha identificação. Quando ela ao acordar, ela não conseguia se lembrar de nada. Nem o nome dela, nem a família dela, nada. Eu tentaram levá-la para um hospital, mas eles queriam um documento de identificação que eu não tinha. Disseram que ela seria incluída no sistema. Então, você ficou com ela, disse Ethan, não. Havia julgamento em sua voz. Marta assentiu. Eu dei-lhe o nome de Lily em homenagem à minha filha. Lily's mãe que faleceu há anos. Eu contei ela era minha neta, e por fim, ela aceitou isso como verdade. Eu nunca tive a intenção de roubar o filho de alguém. Sr. Harrison. Eu realmente acreditava que ela era perdida para quem a amou antes. Eu acredito em você, Ethan assegurou, lutando. Suas próprias emoções. Você salvou a vida dela. Você cuidou dela quando eu não pude. Jamais poderá pagar essa dívida. Marta agarrou a borda de ataque. O que acontece? E agora? Depende, disse Ethan com cautela. Se Lily é Emma, eu jamais a separaria. Você. Você agora é tão família para ela quanto eu. Sou. Mas preciso saber a verdade. Pois por ela, tanto quanto por mim. Como podemos ser? Certeza? Perguntou Marta. Ela não tem certeza. Lembre-se da vida dela antes do acidente. A memória pode retornar, sugeriu Ethan. E existem outras maneiras pelas quais o teste de DNA poderia ser realizado. Seja definitiva. E se ela for sua filha? A voz de Marta tremia ligeiramente. Você vai levá-la para longe de eu. Não. Ethan prometeu firmemente. Tanto faz. Quando isso acontecer, encontraremos juntos um caminho a seguir. Pelo bem de Lily. A conversa deles foi interrompida por um pequeno som vindo do corredor. Eles se viraram e encontraram Lily. Parada na porta, sua expressão confusa e assustada. Vovó, ela disse. Disse, incerto. O que está acontecendo? Por quê? Você está chorando. Marta enxugou rapidamente. Seus olhos. Não precisa se preocupar, querida. Ethan e eu estávamos apenas tendo uma conversa importante de adultos. Lily olhou entre eles, com ceticismo. Sobre mim. Eu, ouviram meu nome. Ethan e Marta trocaram olhares, em silêncio, debatendo. O quanto revelar? Antes que qualquer um dos dois pudesse ao falar, os olhos de Lily se arregalaram de repente. Fixaram o olhar em algo atrás deles. Ethan virou-se para seguir o olhar dela. No geladeira era um calendário com a data circulada, 18 de setembro, marcada Feira de Ciências. Abaixo havia uma pequena foto de Lily e Marta tirada no parque. Fim de semana anterior. Mas Lily não estava olhando para qualquer uma delas. Ela estava olhando fixamente para um pequeno ímã que segura uma lista de compras, uma lembrança do agulha espacial de Seattle com a cidade horizonte à noite. Eu já estive lá, ela sussurrou. Aproximando-se lentamente. À noite, com luzes por toda parte, alguém estava segurando minha mão. Alguém alto, ela se virou para Ethan, com uma expressão perplexa. Por quê? Eu me lembro disso. O coração de Ethan parecia par nas palavras de Lily. A agulha espacial à visita tinha sido o último passeio em família deles.
Antes do acidente. O 8º aniversário de Emma. Celebração apenas 2 semanas antes do desabamento da ponte. Você se lembra do espaço, agulha? Perguntou ele cuidadosamente, tentando manter a voz neutra apesar da esperança percorrendo seu corpo. Lily franziu a testa. Tocando o ímã com hesitação dedos. Acho que sim. Era noite. Tudo brilhava. Eu conseguia ver. Barcos na água. Sua testa franzida com o esforço de recordação. Alguém comprou sorvete com chocolate para mim. Granulado. De que mais você se lembra? Lily. Perguntou Marta gentilmente, aproximando-se. Fica ao lado dela. A garota balançou a cabeça. Cabeça, frustrado. É como tentar lembrar-se de um sonho. As peças não se encaixam. Juntos. Ela olhou para Ethan. Por quê? Você está me olhando desse jeito. Ethan percebeu que estava encarando e rapidamente suavizou sua expressão. Me desculpe. Acabei de levar minha filha Emma para o Space Needle para o seu 8º aniversário. Nós comi sorvete com granulado de chocolate. Enquanto observávamos os barcos no porto. Os olhos de Lily se arregalaram. É por isso. Você acha que eu poderia ser ela? Porque eu lembro-se da Space Needle. A franqueza da pergunta chamou a atenção de ambos. Adultos pegos de surpresa. Marta se recuperou. Primeiro, puxando uma cadeira para Lily em a mesa da cozinha. Por que não nos sentamos todos? Para baixo. Acho que está na hora de termos uma conversa honesta. Conversa. Com notável compostura, Marta explicou como havia encontrado Lily. Na margem do rio, 2 anos atrás. Frio, ferida e sem memória de quem ela era. Foi ou como ela chegou lá. Eu tentei, descubra a quem você pertencia, Marta disse a ela, segurando as mãos da menina. Mas você não conseguia se lembrar do seu nome nem de onde estava. Você viveu. E eu? Eu tinha medo se eu. Eles te entregaram às autoridades. Te colocariam em um lar adotivo. Eu não conseguiria suportar a ideia de te perder depois do sua própria filha. Sua mãe, como eu disse. Você havia falecido. Então, você não está mais aqui. Sério, minha avó? Perguntou Lily, sua voz baixa. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Em todos os sentidos que importam, eu estou. O amor constrói a família, não apenas os laços de sangue. Mas não, eu não sou seu filho biológico. Avó. Lily se virou para Ethan, sua expressão uma mistura de confusão e compreensão despertando. E você acha que eu sou sua filha? Aquela. Quem se perdeu no rio? Eu acredito. É possível, disse Ethan gentilmente. Os tempos combinam. Você se parece exatamente com ela, até a cicatriz em forma de crescente por seu tempo. E agora você está se lembrando coisas que Emma vivenciou. Mas eu sou Lily, insistiu ela, com um tom de pânico. Entrando em sua voz. Essa sou eu. Você continua sendo você, assegurou Marta. Rapidamente. Seja qual for o seu nome anterior, quaisquer memórias que você possa recuperar, nada muda quem você é por dentro. Ethan assentiu com a cabeça, concordando. Sua identidade não é apagada ao aprender sobre o seu passado. Simplesmente se torna mais completo. Lily ficou sentada em silêncio por um longo momento. Processando essa revelação. Se eu sou seu filha? Ela finalmente perguntou a Ethan. O quê? O que aconteceu com a vovó Marta? Eu não vou embora. Ela. A lealdade feroz dela à declaração trouxe uma nova onda de emoção tomou conta do rosto de Marta. Ethan estendeu a mão. Do outro lado da mesa, incluindo ambos em resposta dele, se você é Emma, nada mudaria algo no seu relacionamento com Marta, prometeu ele. Ela salvou sua vida. Ela cuidou de você quando eu não consegui. Ela agora é da sua família, assim como você. Por mais que eu também quisesse. Nós daríamos um jeito. Para serem uma família unida, acrescentou Marta. Apertando a mão de Lily. Todos nós. Lily considerava isso como o trabalho de sua mente jovem. Através das implicações. Poderíamos, vamos descobrir com certeza se eu sou mesmo a Emma. Existem testes que poderíamos fazer, Ethan. Explicado. Um simples teste de DNA diria. Definitivamente, sim. Mas só se você quiser. Você sabe. Essa tem que ser a sua decisão. Lily. Ela assentiu lentamente. Acho que sim.
Quero saber. Mas ela hesitou, olhando ansiosamente para Marta. E se eu começar recordando minha antiga vida e esquecendo tudo sobre a vovó Marta? Não sei. Quero esquecê-la. Marta a puxou. Num abraço apertado. Oh, meu bem. A memória não funciona dessa maneira. Lembrar do passado não apagará o que já aconteceu. Anos que passamos juntos. Eu prometo. Podemos ir à sua casa? Perguntou Lily. Ethan, de repente. Talvez ver aquilo o levasse a me ajuda a lembrar de mais coisas. Ethan trocou olhares com Marta, que deu um pequeno aceno de aprovação. Claro, nós poderíamos ir amanhã depois da escola, se isso funciona para ambos. Mais tarde, à noite, depois que Lily finalmente caiu adormecidos, Ethan e Marta estavam sentados no pequena sala de estar, falando em voz baixa tons. Ela está lidando com isso surpreendentemente bem, Ethan observou. Melhor do que muitos adultos. Faria. As crianças são resilientes, Marta. Respondeu. E Lily, ou Emma, sempre tinha uma alma antiga. Às vezes eu esqueço. Ela tem apenas 10 anos. Ethan assentiu, lembrando-se. Como as pessoas tinham dito coisas semelhantes sobre Emma. Marta, eu quero estar completamente transparência total com você sobre o que acontece. Em seguida. Legalmente falando, Marta ficou tensa. Visivelmente. Você pretende entrar com um processo judicial? Ação contra mim? Absolutamente não, Ethan. Assegurou-lhe prontamente, você salvou a vida dela. Tudo o que você fez foi por causa dela. Melhor interesse. O que eu quis dizer foi, se o teste de DNA confirmou que ela é Emma, precisaremos para ressuscitá-la legalmente. Ela atualmente consta como presumivelmente falecido. Haverá burocracia, possivelmente até mesmo comparecimento em juízo. Aparências. Quero que você saiba que ao longo de todo esse processo, eu garantirei seu relacionamento com ela é legalmente protegida. Os ombros de Marta relaxaram. Ligeiramente. Agradeço. Eu vivi com medo durante 2 anos de que alguém leve-a para longe de mim. Ela hesitou. Então acrescentou, eu tentei encontrá-la. Família. Sabe, naqueles primeiros poucos semanas, verifiquei crianças desaparecidas relatórios nos computadores da biblioteca, mas eram tantos, e sem saber seu nome verdadeiro ou de onde ela veio. Você fez o que achou certo, Ethan disse sinceramente. E você lhe proporcionou um lar estável e amoroso, apesar de tudo. Circunstâncias incrivelmente difíceis. Eu jamais poderia te criticar por isso. Na tarde seguinte, o elegante Tesla de Ethan subia a longa entrada de automóveis até a ampla casa contemporânea com vista para Lago Washington. Vista traseira. Em frente ao espelho, ele observou os olhos de Lily se arregalarem enquanto a casa surgiu à vista. Vidro e cedro aninhado entre imponentes coníferas com o lago cintilando ao longe. Você mora aqui, ela sussurrou, pressionando-a contra si mesma. De frente para a janela. É só uma casa, Ethan disse, subitamente constrangido. Sobre o luxo evidente da propriedade. Sinceramente, é um pouco grande demais para uma pessoa só. Marta não disse nada, mas sua expressão. Enquanto entravam no imponente saguão, falaram volumes sobre a vasta disparidade entre o mundo de Ethan e o mundo dela e de Lily. Havia habitado abaixo dos Fremont Pond. A Sra. Winters, a governanta, cumprimentou eles calorosamente, claramente tendo sido informados por Ethan antecipadamente. Ela não demonstrou nenhuma surpresa para os convidados, em vez de oferecer refrescos com hospitalidade exemplar. Gostaria de uma visita guiada? Perguntou Ethan. Dirigindo-se a Lily, mas incluindo Marta com o olhar. Lily assentiu, a dela expressão uma mistura de curiosidade e apreensão. Enquanto eles se moviam pelas principais áreas de convivência, a sala principal com sua parede de janelas com vista para lago, a cozinha do chefe, onde Ethan admitiu que raramente cozinhava, segundo a mídia. Sala com sua enorme tela. Lily demonstrou interesse, mas nenhum reconhecimento. Foi só quando chegaram ao segundo piso que seu comportamento mudou. Enquanto eles aproximou-se de uma porta no final do corredor, Lily parou de repente, com a mão na mão. Voando para o seu templo onde o crescente uma cicatriz marcava sua pele. O que é isso? Marta perguntou, preocupada. Não sei. Lily sussurrou, algo sobre isso. O corredor parece familiar. O pulso de Ethan apressou o passo. Este era o quarto de Emma, disse ele. Disse, apontando para a porta. Você poderia. Gostaria de ver. Lily assentiu. E Ethan empurrou a porta, revelando o quarto preservado exatamente como Emma havia deixado saiu.
Paredes azul celeste adornadas com estrelas que brilham no escuro, estantes de livros repleto de livros de astronomia e ciência. Kits, um telescópio perto da janela apontando em direção ao lago. Lily entrou lentamente, seus olhos percorrendo a sala como se procurando por algo. Marta e Ethan permaneceu na porta, observando. Enquanto ela se dirigia à estante e corria seus dedos ao longo das espinhas dos livros. Ela parou diante de um exemplar gasto de O Pequeno Príncipe, tirando-o da prateleira e abrindo-a na página de título. Para o meu astronoma, Emma, ela leu em voz alta. A inscrição. Que você sempre encontre seu caminho guiado pelas estrelas. Com amor, papai. Ela olhou para Ethan. Você escreveu isso? Não era uma pergunta, e Ethan se viu incapaz de falar além do nó se formou em sua garganta. Ele simplesmente assentiu com a cabeça. Lily recolocou o livro cuidadosamente e mudou-se para a cama, onde havia uma coleção de animais de pelúcia foram dispostos contra os travesseiros. Sem hesitar, ela estendeu a mão. Para um ursinho de pelúcia bem usado vestindo uma pequena camiseta da NASA. Cosmo, ela disse. Suavemente, encarando o urso. Então, com uma repentina mudança que deixou ambos os adultos perplexos. Comece, ela se virou para Ethan. Você o entregou a ele. Para mim quando tirei as amígdalas. Ele disse que tinha ido ao espaço e voltado, então ele sabia tudo sobre ser corajoso. Ethan, suas pernas quase cederam. Era verdade. Ele tinha inventado uma história elaborada sobre Cosmo, o urso astronauta, quando tinha 5 anos. Emma estava apavorada com a sua amigdalectomia. Isso mesmo, ele conseguiu, com a voz dele quase inaudível. Você se lembra disso? Lily agarrou o urso, parecendo perplexo. Eu não sei como me lembro. Simplesmente aconteceu. Apareceu na minha cabeça quando o toquei. Marta moveu-se para o lado dela, colocando uma mão firme em seu ombro. Você está tudo bem, querida. Deve ser isso. Avassalador. Lily assentiu, mas a dela a expressão continuava preocupada. É assustador, como se houvesse duas coisas diferentes. Pessoas na minha cabeça, Lily e Emma. Mas ambas sou eu. Ela olhou para cima. Ethan. Como devo te chamar agora, se eu estiver? Sua filha. O que parecer certo para você, Ethan assegurou rapidamente. Não há pressa para descobrir tudo. Saiam imediatamente. A atenção de Lily estava voltada para preso por uma pequena escrivaninha no canto, onde um álbum de fotos estava fechado. Ela atravessou até lá e abriu a tampa. Revelando páginas cuidadosamente preservadas fotografias. Emma quando bebê, quando criança pequena na praia, quando menina seu primeiro dia de aula. Mãe, ela sussurrou de repente, tocando uma foto de uma bela mulher de cabelos escuros segurando um Emma mais nova está no colo dela. Onde ela está? A pergunta inocente provocou um choque de dor de Ethan. Ela não está mais com ele. Nós, disse ele gentilmente. Ela ficou muito doente. Quando você tinha 5 anos. É por isso que era só você e eu quando o acidente aconteceu. Aconteceu. Lily traçou o rosto da mulher. Na fotografia. Eu me lembro dela. Perfume, disse ela distante, como flores e baunilha. Marta enxugou as lágrimas. Pelos olhos dela, observando a criança que ela tinha levantados começam a recuperar fragmentos de uma vida passada. Ela está se lembrando de Ethan, ela disse suavemente. Ela é realmente a sua Emma. Ethan assentiu com a cabeça, sem conseguir confiar na própria voz. As evidências estavam se tornando inegáveis. Não apenas a semelhança física, mas essas memórias pessoais específicas que não poderiam tê-la treinado para se lembrar. Lily continuou virando as páginas do álbum, ocasionalmente parando em uma foto. Isso despertou uma lembrança. Aniversário, festas, férias em família, coisas comuns, momentos que lhe haviam sido perdidos por 2 anos. De repente, ela parou em uma foto dela mesma no que parecia ser um parque de diversões, vestindo um prateado colar com pingente de estrela e suporte ao lado de uma roda gigante. Meu colar, ela disse. Disse, tocando a imagem. A estrela ocular que você me deu no meu aniversário de 7 anos. Aniversário. Estávamos na feira. A roda gigante empurrou e eu fiquei com medo. Mas você me contou histórias até que tudo começou, voltando a me mexer. Ela olhou para Ethan, seus olhos questionavam, o que aconteceu com isso? Ethan atravessou até uma pintura no parede, uma paisagem do Monte Rainier em pôr do sol. Ele o afastou para revelar um cofre de parede, que ele abriu com uma sequência de números praticada. De lá dentro, ele retirou uma pequena caixa de veludo. E levou para Lily. Foi recuperado.
Do carro após o acidente, ele explicou enquanto abria a caixa para revelar o pingente de estrela prateada, sua corrente quebrou. O fecho deve ter-se soltado. Na água. Lily olhou fixamente para a colar, seus dedos pairando sobre ele, mas sem chegar a tocar, como se tivesse medo. Pode-se dissolver em névoa. Eu me lembro, vestindo isto, disse ela suavemente. Tudo o tempo. Eu nunca o tirei, ela olhou lá em Marta. Eu tinha isso quando você me encontrou. Marta balançou a cabeça. Não, querida. Você não tinha nada além de roupas que você estava vestindo, e essas eram encharcado. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. O quarto, como a realidade do que havia acontecido aconteceu e o que quase aconteceu, a ficha caiu. Ethan fechou a caixa com cuidado. E colocou-o na mesa ao lado do álbum de fotos. Não há pressa, disse ele. Delicadamente. Suas memórias estão retornando. Naturalmente. Bem, vamos considerar isso. Qualquer ritmo que seja confortável para você. Lily assentiu, mas sua expressão tinha voltado a ficar perturbada. Se eu fosse Emma, ela disse lentamente. Isso significa Lily. Não era real. Toda a minha vida com a vovó Marta estava fingindo. Não. Todos, disse Ethan firmemente, ajoelhando-se para cumprimentá-lo. Ela na altura dos olhos. Os últimos 2 anos com Marta foi completamente autêntica. O amor entre vocês é real. As experiências que você compartilhou são reais. Descobrir que você tinha uma vida antes não invalida nada do que veio depois. Ethan tem razão, acrescentou Marta. Juntando-se a eles. Você é quem você é hoje. Por causa de todas as suas experiências, ambas aquelas de que você se lembra e aquelas que você não. Emma ou Lily, você ainda é a mesma garota maravilhosa que amo desde o momento em que te encontrei. Seattle Central, o laboratório do Centro Médico C era um labirinto estéril de corredores brancos e portas de vidro. Lily ou Emma, o nome que ela estava gradualmente aceitando como parte dela identidade, agarrou a mão de Marta enquanto eles seguiu o técnico até um pequeno sala de exames. Ethan caminhou ao lado. Para eles, sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e é de arrepiar. O teste de DNA é muito simples, explicou o Dr. Kaplan, dirigindo-se a Lily e falou diretamente, em vez de interromper a conversa. A cabeça dela para os adultos. Eu só vou trocar a parte interna da sua bochecha e depois faça-o ao mesmo vale para o Sr. Harrison. Não faz mal. De jeito nenhum. Lily assentiu corajosamente, embora seu aperto na mão de Marta se intensificou. E isso nos dirá com certeza se eu sou mesmo, Emma. Sim, o médico confirmou. Os resultados serão conclusivos. Nós devem recebê-los em até 48 horas. Eles saíram do hospital, e Lily ficou quieta. Olhando pela janela do carro enquanto Seattle, a paisagem familiar passou diante dos olhos. Marta, percebi primeiro a desistência dela. Você está tudo bem, querida. Você tem sido muito corajosa hoje. Lily deu de ombros, ainda olhando pela janela. E se o teste diz que eu não sou a Emma? O que acontece então? A pergunta pairava no ar, dirigindo-se a uma possibilidade que nenhum deles havia totalmente considerado. Conversaram. Ethan olhou nos olhos de Marta. Brevemente no espelho retrovisor antes respondendo. Se você não é Emma, ele disse. Cuidadosamente. Então nada muda sobre o nosso acordo. Você e Marta iriam ainda ter o apartamento, sua escola, matrícula, tudo o que já configuramos. Meu compromisso de ajudar vocês dois não é com a condição de você ser minha filha. Mas você não gostaria de passar tempo com não nos veem mais, disse Lily com voz infantil. Percepção direta. Você ficaria triste e você vai embora. Ethan encostou o carro. Virando-se para encará-la diretamente. Lily, escute-me. Sim, eu estaria decepcionado. Não vou fingir o contrário. Mas nessas últimas semanas, cheguei à seguinte conclusão: preocupo-me com você e com Marta, independentemente de tudo. Se você tem alguma ligação biológica com você, salvou minha vida. Você trouxe luz de volta ao meu mundo quando ele tinha ido embora escuro. Isso não muda, não importa o quê. Os resultados do teste dizem. Lily estudou o dele rosto, parecendo medir a veracidade de suas palavras. Finalmente, ela assentiu com a cabeça, aparentemente satisfeito. Ok, mas acho que sim, Emma. Continuo-me lembrando mais coisas sobre a casa e sobre você. De volta ao apartamento dos Ballard, Marta preparou o almoço enquanto Ethan recebia uma ligação inesperada de detetive Brennan. Nós o pegamos.
Brennan disse sem rodeios. Mercer se voltou contra Caldwell. Nos deu tudo. O planejamento, a execução, até mesmo gravações de suas conversas discutindo o sequestro. Caldwell estava preso há uma hora em Harrison Escritórios de Tecnologia. Ethan assimilou a notícia com uma calma surpreendente. O que acontece? Agora. Ele está sendo fichado. Audiência de instrução. Amanhã de manhã. Com Mercer estamos analisando depoimentos e provas. Múltiplas acusações de crimes graves. Conspiração. Sequestro, tentativa de homicídio. Ele é enfrentando uma pena mínima de 20 anos. Obrigado. Detetive, disse Ethan sinceramente, pois tudo. Depois de encerrar a chamada, ele compartilhei a notícia com Martha. Mantendo deliberadamente a voz baixa para Lily não ouviria a conversa do seu quarto. Que notícia maravilhosa, disse Martha. Alívio evidente em sua voz.